Fabiola, é curioso porque, claro, isso tudo está sendo divulgado no dia da abertura, basicamente, da COP 28, mas o que rola, e é muito interessante, entre as organizações das Nações Unidas e também todos esses cientistas que fazem parte, claro, dessas apurações, é que as previsões estavam erradas. Não porque o aquecimento ou as mudanças climáticas não estão acontecendo, mas porque elas estão acontecendo muito antes do previsto. Ou seja, fenômenos que estavam previstos aí para acontecer talvez em 2030, 2040, já são realidade hoje. E aí, quais são as conclusões do relatório publicado nesta quinta-feira? Em primeiro lugar, como você citou, 2023 sendo o ano mais quente da história, 1,4 grau acima da base, basicamente, da base pré-industrial dos anos aí entre 1850 e 1900. Esse é um dado alarmante porque, claro, não é só um ano, não é um pico em 2023, os últimos 9 anos foram os 9 anos mais quentes já registrados. Então, obviamente, isso forçando uma constatação claríssima de que a situação é extremamente grave. O que também chama atenção, Fabiola, é que não foi necessário nem esperar até o final do ano. Por quê? Porque as médias, principalmente de junho, julho, agosto e setembro, foram tão elevadas que mesmo que nós tenhamos aí um novembro, dezembro relativamente mais frio, dificilmente, na verdade, para a ONU isso já não é mais uma possibilidade, que o ano não seja mais o ano mais quente que se tem registro. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, a questão da temperatura não é o único recorde que foi quebrado em 2023. Outros recordes foram também batidos. E aí eu vou colocar alguns aqui para vocês. Concentração de emissões, também recorde. Nível médio do mar, uma elevação também recorde. Temperatura do mar, também recorde. Extensão do gelo na Antártica, também uma situação recorde, claro, num encolhimento, basicamente, do gelo. Portanto, você vê aí que não é apenas um índice, ou no caso a temperatura, mas todo um processo que mostra, e é dessa forma que a ONU explicou, um colapso climático. Esse colapso climático ele tem já um impacto social extremamente real. Então, no relatório de hoje, a ONU traz dados muito concretos da fome e também dos refugiados do clima. Ou seja, não estamos falando de pessoas que saem das suas regiões por conta de bombas ou de violência, mas por conta, claro, dos desastres ecológicos e climáticos que essas regiões vivem. Portanto, uma situação extremamente grave. É curioso, Fabiola, porque muitas vezes essas informações, inclusive, ficam em segundo plano, como se fosse algo normal. Não há como normalizar o fato de que nós estamos vivendo o que a ONU chama de um colapso climático no planeta. E isso é muito importante, esse alerta, porque as pessoas já estão sentindo isso, né? E quem não sente, quando vê as consequências pelo mundo afora, se assustam, né? Na reportagem, até um dos capítulos aqui que você coloca, o caos climático já muda de forma profunda a sociedade, né? Durante ali a fala, ele falou: vimos comunidades em todo o mundo serem atingidas por incêndios, enchentes, temperaturas escaldantes. O recorde de calor global deveria causar arrepios nos líderes mundiais. E aí eu pergunto a você, Leonardo, causa arrepios nos líderes mundiais? Qual é o impacto disso na sociedade? Qual é o impacto disso no Brasil? A gente está falando aqui na reportagem do Jamil, fala em algumas temperaturas pelo mundo, 49 graus. Aqui no Brasil, agora, há poucas semanas, sensação térmica de 50 graus no Rio de Janeiro, né? Temperatura batendo 47, 48 graus em várias cidades brasileiras, agora recentemente. Então, quer dizer, o Brasil sentiu esse 23 mais quente. Só que isso causa arrepio nos líderes mundiais? Não.
Né? Essa é a resposta curta, né? Na verdade. Né? Se tivesse causado arrepio nos líderes mundiais, todas as ações presentes no Acordo de Paris teriam sido cumpridas. E agora vamos fazer o balanço na COP28 e vai descobrir que danou-se, não foi cumprido. Não só isso, Fabiola. A COP28, que é a cúpula, grosso modo, cúpula do clima das Nações Unidas, né, está sendo realizada em Dubai, que é um país que só seria pior do que se fosse realizado em Riad, na Arábia Saudita, né? É um país cuja fortuna é baseada em petrodólares, e é presidida, a COP28 está sendo presidida por ninguém mais, ninguém menos do que Ahmed Al-Jaber, que é basicamente o grande presidente, o grande diretor da indústria petrolífera lá, né, de Dubai, dos Emirados, né? É o equivalente a você, de repente, colocar, como bem alertou o pessoal do Observatório do Clima, é você colocar o Fernandinho Beiramar à frente da Polícia Federal, ou talvez uma coisa absurda que nunca aconteceria no Brasil, colocar Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Seria bastante equivalente, né, a isso, né, para o pessoal ter uma ideia do que é o negócio, né? Ou o dono de uma tabacaria à frente de uma campanha de prevenção contra câncer de pulmão, né? É basicamente isso. Isso que está por trás. O que acontece é o seguinte: o painel intergovernamental, o painel IPCC das Nações Unidas, dos cientistas, deixaram muito claro: o tempo está acabando. E não está acabando, Fabíola, para evitar as mudanças climáticas. A mudança climática está aí. E nem para, na verdade, estamos trabalhando com termos de adaptação e mitigação do problema, né? Só que o que acontece é que os interesses econômicos da economia, que nossa economia global, baseada totalmente em carbono, se mantém. Então, você tem aberrações do Brasil do tipo: olha, vamos avançar com a eólica, mas bota lá no meio a questão das térmicas, o favorecimento às térmicas, né? Vamos queimar, né? Vamos jogar CO2, vamos jogar monóxido na atmosfera, que não tem problema. Olha, precisamos combater as mudanças climáticas, né? A cúpula do Congresso queria trazer um pacote bonitinho para levar lá. Mas como levar um pacote bonitinho se eles deram um petardo na Marina Silva e tiraram do Ministério do Meio Ambiente, no início do governo Lula, uma série de atribuições que ajudaria a reduzir o desmatamento e, portanto, a emissão de CO2 e a mudança do clima, né? Caiu o desmatamento na Amazônia? Caiu. Né? Mas é que tá, o número do Bolsonaro na época do Vale Tudo do Bolsonaro era tão grande que ainda é um número muito grande, que ainda é um número muito absurdo. Enquanto isso, enquanto em outros lugares a gente avança com carros elétricos, só que muita gente torce o nariz e fala: não, carro elétrico não pode ser taxado de forma diferente, né? Vai atrapalhar o SUV. Ah, como assim? Aí as pessoas, durante muito tempo, a questão da mudança climática no Brasil ficou só naquela discussão entre os negacionistas, muitos deles bolsonaristas, terraplanistas e afins, né, apoiados por uma parte da indústria que sabe que está acontecendo mudança climática, sabe que a Terra é redonda, mas tem medo de perder dinheiro com isso. E cientistas, ativistas, jornalistas, políticos sérios, né, empresários sérios falando: vai dar problema. O que aconteceu? Nada disso, digamos, influenciou tanto no comportamento do brasileiro quanto a morte da fã da Taylor Swift lá no Engenhão, né? Com aquele dia, com 60 graus, 1.000 pessoas tendo desmaiado naquele negócio, graças ao fato da Time for Fun ser extremamente irresponsável diante de uma temperatura absurda. Ela morreu e aí todo mundo começou a comentar: como é que a pessoa morre num estádio, num show no Rio de Janeiro? E aí o pessoal começou a falar: olha, é irresponsabilidade, falta de preparo diante da mudança do clima, né? Aí isso começou. Da mesma forma, Fabiola, só para terminar, que em São Paulo, durante um tempão, o pessoal: não, é bobagem, questão de mudança climática. Aí deu o quê? Deu um vendaval gigantesco que encontrou uma cidade despreparada, não adaptada por conta da Enel e da prefeitura. Que aconteceu? O pessoal, teve gente que ficou 24, 48 horas sem energia, uma semana sem energia, mas a parte mais rica da cidade ficou sem carregar o celular. E aí achou isso um absurdo. Meu Deus, as mudanças climáticas estão chegando. Não estão chegando, já chegaram. E a gente não fez a lição de casa. E ao que tudo indica, pelo que acontece na COP28, que basicamente, que é importantíssima, mas em muitos sentidos se transformou num shopping center de ativismo, que o pessoal vai lá, tem muita gente séria discutindo, debatendo, tentando articular, mas tem muita gente para fazer um lobby, ativismo não, desculpa, um shopping center de lobby, petrolíferas fazendo lobby, sabe, empresas de alto carbono fazendo lobby e tentando manter as coisas como elas sempre foram. No final das contas, Fabiola, a impressão que dá que as coisas vão mudar no Brasil ou no mundo quando a água
tipo, chegar no pescoço. O problema é que a água vai atingir o pescoço primeiro de Tuvalu, de outros países, ilhas, de lugares com baixada. Ou o Rio de Janeiro, você acha que vai afetar a parte rica, São Paulo, a parte rica? Não, vai afetar a favela no Mangue. E aí, muito tempo depois, vai atingir os gostosos ricos que moram na parte boa da cidade, como a gente. Então, é isso. Não tenho muito otimismo a partir da COP, não, mas vamos ver. Deu para perceber. Eu tô até com dor de estômago. E aí, Jamil, ô Josias, o que vai ser de nós, né? O Sakamoto desenhou aí o nosso passado, o nosso presente e sei lá o que vai ser do nosso futuro diante disso. Mas é um alerta importante. Esse alerta chega na abertura da COP. Tua expectativa, Josias? A expectativa é de que talvez as futuras gerações tenham que buscar vida em outro planeta, né? Porque esse aqui não está bem, né? O objetivo central dessa COP28, Fabíola, que é a maior conferência climática da história, é justamente avaliar os resultados obtidos com o Acordo de Paris, que foi celebrado há 8 anos. E o fracasso é retumbante. O mundo está respirando uma atmosfera de fim de mundo, mas os líderes mundiais se comportam como se nenhum apocalipse fosse tão grande que não coubesse no dia seguinte. Providências inadiáveis são empurradas com a barriga. Então, bateram-se, como mostrou a reportagem do Jamil, bateram-se em 2023 os recordes de aquecimento do clima. Mantida essa emissão de gases de efeito estufa no nível atual, a temperatura média do planeta vai ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius antes do final da década. Em mais 2 décadas, chega-se facilmente aos temidos 2 graus. E ruíram também as metas monetárias do Acordo de Paris. Previa-se que, a partir de 2020, os países ricos fariam chover 100 bilhões de dólares ao ano sobre o ambiente de nações em desenvolvimento. Esse fluxo financeiro seria crescente, alcançaria a marca de 600 bilhões de dólares em 2025. E essa cláusula jamais foi cumprida. Hoje, além de expiar as suas culpas ambientais, o mundo precisaria se autoimpor compromissos mais ambiciosos. De saída, seria necessário redefinir as fontes de financiamento. E o custo agora, o custo para retardar o funeral do ambiente, ele é orçado na casa dos trilhões, não mais de bilhões de dólares, né? E conviria também, Fabíola, as evidências mostram isso, providenciar um acordo global de abandono dos combustíveis fósseis, com metas que fossem críveis, datas muito bem definidas, trajetória auditável, mas nada disso parece provável nessa COP. Então, a expressão transição energética vai se tornando um apelido novo para o velho negacionismo. É uma forma de ambientalistas e esquerdistas se ajustarem ao negacionismo de direita. Todo mundo admite o problema, ao contrário da direita, que o nega, mas não admite que precisa tomar as providências necessárias. Então, transição energética virou qualquer coisa, um lero-lero a mais. E o pano de fundo da COP realmente não estimula o otimismo, que é uma cúpula que ocorre nos Emirados Árabes, que frequentam a lista de maiores produtores de petróleo do mundo, e estão ausentes o Joe Biden e o Xi Jinping, que são justamente os presidentes dos Estados Unidos e da China, os 2 países que mais lançam na atmosfera os gases de estufa. Então, e para complicar, as maiores vítimas desse descalabro, Fabíola, não dispõem nem de voz, porque ainda não nasceram. Então, é como disse, talvez não reste às futuras gerações, senão tentar a vida em outros planetas. Esse está difícil de arrumar. Ô Jamil, ainda falando sobre a COP, né, a gente tem hoje, ontem você falava bastante sobre essas propostas de Lula, mas o que você acha que vai ser assim, fundamental nesse encontro e na participação do Brasil? Porque há um entusiasmo aí com o retorno do Brasil, né, em pelo menos reconhecer os problemas, né? Mas e nas soluções? Você acha que o Brasil vai ser um dos destaques dessa COP, não? Olha, Fabiola, depende. O governo brasileiro, como o Léo citou, poderia ir com uma posição muito mais forte, muito mais consolidada. A grande oportunidade que o Brasil tem de se inserir no mundo de uma forma nova,
O presidente Lula, no ano passado, eleito, mas ainda ainda não tinha assumido o poder, foi ao Egito na COP e também fez um discurso bastante importante, muito aguardado. Agora, claro, só a redução do desmatamento é parte da resposta, mas ela não é a resposta completa. Então, vamos aí aguardar para ver como o Brasil vem. Alguns pontos, vamos dizer assim, positivos. O primeiro deles é que, ao contrário dos últimos 4 anos, a delegação brasileira é uma só. Né? Não há, como aconteceu nos últimos anos, uma delegação da sociedade civil e uma delegação do governo. Isso aconteceu nos anos ali do governo Bolsonaro, porque, claro, não havia como você ter uma posição comum. Desta vez, sim, há uma casa conjunta, basicamente, que é uma espécie de stand brasileiro que vai ser conjunto e que, claro, tenta unificar a mensagem brasileira. Mas eu acho que o Léo tem toda a razão em apontar que você não tem condições de ser ousado, de ser ambicioso, quando você tem, claro, um Congresso que mina a própria possibilidade do Brasil atuar dessa forma. Eu também acho, e aí, perdão por entrar nesse tema, eu acho que tem toda a razão quando o Josias coloca que você tem uma situação na qual negacionistas e não negacionistas, mas que têm amplos interesses econômicos, acabam se encontrando num lugar comum. Os negacionistas, e aí eu compartilho da tese do Léo, eles sabem o que está acontecendo. Todos sabem o que está acontecendo. Os dados estão aí para provar isso. O negacionismo serve justamente como uma forma de, sei lá, colocar uma camuflagem sobre toda essa situação para permitir que ganhos imediatos continuem acontecendo. É dramático porque quem pagará por isso, como o Léo colocou muito bem, são os mais pobres, numa quantidade absolutamente elevada. E aí é a grande injustiça ambiental. São eles os que menos contribuem para as mudanças climáticas e serão eles os primeiros a serem afetados pelos desastres. Ô Jamil, aproveitando a sua presença aqui, queria pegar uma outra coluna Fabiola, que você publicou hoje. Fala, Josias. se você me permite, só uma observação rápida. A grande novidade que o Brasil leva para essa COP é a composição, a proposta de que seja formado um fundo. A ministra Marina Silva nos deu uma entrevista semana passada e ela contou isso, que o Lula vai propor a formação de um fundo, uma aliança para proteger as florestas que ainda existem em cerca de 80 países, né, entre eles o Brasil. Não detalhou o fundo, diz que o Lula vai detalhar no discurso que fará, o presidente falará na COP amanhã, né? Agora, se você leva... Eu até perguntei para ela se isso tinha algo a ver com aquela previsão celebrada lá no Acordo de Paris, de investimento de 100 bilhões de países ricos em países em desenvolvimento. Ela disse que não, que era um mecanismo novo de financiamento além daquele. Ora, se nem aquele foi viabilizado, como imaginar que um novo mecanismo possa vir a ser viabilizado, né? Mas esse é o grande, é o chantilly que a delegação brasileira levou para a COP, esse fundo de financiamento de 80 países que ainda detêm florestas. A gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouco diretamente de lá. Oi, fala. Só um detalhe sobre isso, Fabiola, só um detalhe sobre isso, porque muitas vezes, e eu acho que o Josias colocou muito bem, a questão é que, né, esse número pode parecer extremamente elevado, 100 bilhões, 80 bilhões, etc. Obviamente, é um número elevado. Mas aí, quando a gente compara, por exemplo, ao que o mundo gastou em armas em 2022, é absolutamente menor. Então, só para a gente colocar numa perspectiva, o mundo gastou em armas em 2022 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Não sou eu que estou dizendo isso, é um instituto sueco que basicamente faz esse levantamento. Então, se a gente está falando que precisa de 100 bi, faz a conta aí. Eu sou de humanas, Fabiola, mas pode fazer a conta aí para você ter certeza que é uma proporção muito menor do que se gasta em morte.